Bem, nós já tivemos a proclamação do capítulo 23 do Evangelho segundo Mateus. Tivemos também um debate nas pequenas salas durante 30 minutos, cada um abordando o seu entendimento sobre esse trecho do Evangelho. E agora, então, nós teremos a apresentação desse capítulo, que será feita pelo Paulo Ricardo Gazzaniga. Você me ouve, Dalton? Sim, estamos ouvindo. Pode compartilhar, Paulo. Eu não estou ouvindo. Um minuto só. Ok. Me ouve, Dalton? Estou ouvindo sim, Paulinho. Ok. Eu não estava nem ouvindo e nem saindo meu som. Posso colocar para compartilhar? Por favor. Me avisa quando estiver visível, por favor. Está visível, Paulo. Boa noite a todos. Eu vou falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqui nós temos um dos capítulos mais tensos do Evangelho de Mateus. Na cidade, Jesus agora ele se confronta com aquilo que é a produção principal ali da cidade. As ideias que juntas elas formavam a ideologia que sustentava o sistema que escravizava o povo naquele tempo. E quem são os responsáveis dessas ideias? Os escribas, os doutores da lei e os fariseus. E por que se coloca os três, os escribas, os doutores da lei, os fariseus, os três juntos? Porque tanto uns como outros, eles eram os especialistas em religião. Nesse capítulo 23, do versículo 1 até o 11, Jesus ele está falando para o povo e também para os seus discípulos. Ele começa a levantar desculpe, uma baita suspeita, uma tremenda suspeita sobre exatamente sobre aqueles intelectuais teóricos, os doutores da lei e os teóricos práticos, os fariseus. E o que faz Jesus? Ele fala, façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Jesus estava promovendo o desmascaramento daquela hipocrisia. Por quê? A quem servem os intelectuais? Ou a quem deveriam servir esses intelectuais? A libertação do povo ou a opressão desse povo? Enquanto eles põem pesados fardos muito pesados, nas costas dos outros, ao contrário disso, Jesus põe uma carga suave. Os doutores da lei, eles eram os especialistas teóricos e os fariseus se julgavam os maiores praticantes da lei, a ponto de o seu nome significar separado, ou, em outras palavras, santo. É isso que eles achavam deles mesmos. E o povo os respeitava eles muito. Claro, por que respeitava? Os doutores da lei, eles diziam o que fazer, mas eles não ensinavam o porquê fazer. Os fariseus ostentavam a placa da virtude, mas eles jamais, eles mostravam o seu interior. Nos dois grupos, em ambos os grupos, graças a esse subterfúgio, enganavam o povo.
mantendo esse povo preso. E Jesus, ele é muito enfático. Durante todo esse evangelho, ele é muito determinado, e nesse caso ele é muito enfático. A quem esses intelectuais da cultura e da religião estão servindo, afinal? Esses, colocamos assim, esses intelectualoides, na verdade, eles só queriam aparecer. Gostam de mostrar que são corretos, gostam dos lugares de honra e, principalmente, gostam de serem reconhecidos. Ou seja, eles sabem muito bem usar o saber e essa virtude pretensa de impressionar e também dominar. É o poder do saber. Poder que é usado para criar a diferença e, além da diferença, também criar algo muito pior, que é a desigualdade, que é consequência dessa diferença. Mestre, pai, líder, quer dizer a mesma coisa, ou seja, ser o guia incontestável. Então, eu vou explicar um pouco algumas das referências que Jesus cita nos primeiros 10 versículos desse evangelho. No versículo 2, quando ele menciona, e sentaram-se no lugar de Moisés. Então, isso pode se referir a uma cadeira, de fato, como as usadas nas sinagogas, ou estar apenas simbolizando uma autoridade de ensinamento, uma cátedra, né? Os fariseus, portanto, eles pregavam a lei mosaica com autoridade, mas o fato deles falharem na prática dos maiores pontos dessa lei não deveria ser imitado pela população. É isso que Jesus fala a respeito de façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. No versículo 5, é mencionado as faixas bem largas. O que eram? Eram pequenas caixas de couro que continham trechos da Escritura. Elas eram amarradas no antebraço e à testa enquanto eles rezavam. Os fariseus, eles queriam ostentar a sua piedade para serem reconhecidos publicamente por ela. Em seguida vem a palavra rabi, no versículo 7. O que era? Um título para professores judeus reverenciados, né? Professores reverenciados, que no hebraico era rabi, seria rabi, chamado de rabi, era algo muito importante, demasiadamente importante. E no versículo 9, quando ele diz, não chameis a ninguém na terra de pai. Jesus enfatiza que ninguém deveria desejar orgulhosamente algum título honorífico. Os evangelistas, eles usam a palavra pai tanto para o pai natural quanto para os pais espirituais da igreja. A paternidade espiritual concedida aos sacerdotes é uma extensão de sua aplicação aos sacerdotes da antiga aliança. Continuando o nosso questionamento. Para onde esses guias levam o povo? Não bastasse a exploração econômica e a dominação política, ainda por cima a dominação das consciências, o íntimo sagrado de cada um. Então, olha só o que está escrito, é preciso libertar o povo, fazendo saber que somente o Deus verdadeiro é Pai. E Ele quer liberdade e vida para todos os seus filhos. E um só é o mestre e líder dos filhos de Deus, Jesus, que ensina o caminho da justiça, levando todos nós à liberdade e à vida. Em outras palavras, Jesus está dizendo para o povo e para os seus discípulos que devem ficar sempre atentos. É para desconfiar de todos os que não lhe ensinam o caminho da liberdade e o caminho da vida. Dessa forma, o ataque ele é direto contra os teóricos
e os práticos da religião. Aí já estamos entrando entre o versículo 12 e o versículo 36 do Evangelho. Lembrando, os teóricos, os doutores da lei, né, e os práticos, os fariseus. É a página mais tensa desse Evangelho. Eu já mencionei lá no começo, porque que Jesus ele começa de forma desmedida a desmascarar todos aqueles que se escondem atrás de uma fachada religiosa para enganar o povo com aquele ensinamento teórico ou com aquela prática, né, aquela prática falsa. É o julgamento dos teólogos e dos, entre aspas, dos piedosos. O que eles fazem? Ajudam o povo sofrido a se libertar para encontrar a vida, ou sufoca ainda mais esse povo com ideias escravizadoras e práticas que só levam à aniquilação e à morte. Então, o que eles queriam? Libertar? Ou eles queriam que as ideias fossem quase que incutidas arbitrariamente? Deus quer isso? Ou isso representa apenas os interesses de uma classe que se aproveita da ignorância do povo? E Jesus, então, alerta as multidões e os discípulos que os escribas e os fariseus, eles são perigosos, por tudo isso que eu acabei de falar, e que não devemos imitar, ou seja, não se deve imitar a falsa piedade deles. Jesus ataca as atitudes dos fariseus e aí anuncia 7 desgraças que acusam esses próprios fariseus de homicidas. No versículo 13, ele começa: ai de vós. É algo forte. Ai de vós. É uma ameaça. É a primeira das 7 desgraças que Jesus denuncia quanto aos fariseus. Ele apresenta o contrato de aliança contra a Israel infiel e proclama as desgraças como maldições de aliança que vão cair sobre os impenitentes. Importante isso, tá? No Evangelho de Mateus, essas 7 desgraças, elas são exatamente a oposição da nova aliança proclamadas pelas bem-aventuranças. A referência do Antigo Testamento para esse episódio, provavelmente, é em Levítico 26. Tá? Se alguém quiser anotar para depois verificar. E a promessa de Deus de vingar-se exatamente 7 vezes dos israelitas, caso eles violassem a aliança. E aí, nós temos 7 ais, que é uma forma de condenar absolutamente, firmemente, qualquer dominação das consciências. Aquilo que eu falei uns 3 minutinhos atrás, de incutir na cabeça das pessoas, frente às mais ignorantes, as ideias escravizadoras. É a pior dominação. Por quê? Porque impossibilita que o povo, em nome de Deus, reaja contra tudo aquilo que diminui ou impede a sua vida. Então, por A mais B, Jesus prova que esses intelectuais, eles são cegos, completamente cegos, falsos profetas, que pretendem guiar as pessoas também cegando-as. Achei bastante interessante até a ilustração que eu coloquei, que é mais ou menos o retrato disso que eu estou acabando de falar. Eles estão dispostos a observar as coisas mínimas como desculpa para não ver as coisas principais. E quais são essas coisas principais? Primeira delas, a justiça. Vocês lembram do Evangelho? A misericórdia e a fidelidade. Fidelidade a Deus, que deseja a justiça, e a misericórdia para com o próximo.
Não adianta agradar a Deus, não adianta louvar a Deus. Ele quer que a gente agrade, primeiramente, ao próximo. E, olha, e agradar ao próximo não com aquilo que a gente gosta de fazer, mas aquilo que o próximo precisa. Por quê? Deus é pai. Qual o pai que não deseja que os filhos, que os irmãos se ajudem entre si? Aí, em seguida, ele fala sobre os sepulcros caiados. O que são os sepulcros caiados? Um pouco sobre a tradição dos judeus, o contato direto com os mortos tornava os judeus impuros temporariamente. Então, era comum que se demarcasse com cal, ou seja, que se caiasse, os lugares onde ficavam as covas, a fim de que elas pudessem ficar visíveis e se prevenisse qualquer contato com descuido com essas covas. E de acordo com Jesus, essa prática evidencia o modo como a piedade aparente, a piedade ostentada dos fariseus, apenas servia para contrastar com a corrupção e a hipocrisia interna deles. Não adianta querer esconder cadáveres no porão, porque eles acabam cheirando mal e desmentindo a fachada de justiça dos pretensos justos. Né? Não adianta passar cal. Não são estes que acabam matando os verdadeiros profetas e justos que advogam a causa do povo? Numa analogia, as cobras venenosas, elas são lindas, mas elas continuam venenosas. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado com elas. E o julgamento é duro. Vamos ler. Para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Então, o julgamento, como eu estava falando, é duro. Virá sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra. Por quê? Porque são as ideias, aquelas que eu falei lá no começo dessas palavras de hoje, e principalmente as ideias religiosas que produzem tantos mortos na história. A história nos mostra isso. E Deus, ele só quer a vida. A gente precisa estar atento para não construir a nossa vida sobre a morte dos outros. Tem uma outra frase que não se deve construir a nossa felicidade sobre a infelicidade dos outros. A mesma coisa, não se deve construir a nossa vida sobre a morte dos outros. Né? Está sendo duro mesmo. Então, apenas agora, antes de dar continuidade, mais algumas explicações da época, no versículo 24, quando ele fala sobre um mosquito, que é um dos menores seres considerados impuros, né? E os judeus, eles não podiam comer. Os fariseus, então, eles coavam as bebidas, né, para poder tirar os mosquitos para fora. Eles coavam tudo obedientemente através de um pano. Um coador, né? E o camelo era um dos maiores animais considerados impuros. Então, esse contraste de Jesus expõe os fariseus e o modo como eles cumpriam esses mais preceitos pormenorizados, esses pormenores das leis de Deus, às custas dos maiores princípios da vida espiritual. Então, é isso que ele estava querendo dizer. E no 35, quando ele menciona de Abel até Zacarias. Alguns estudiosos, eles veem nessa passagem uma referência ao primeiro e ao último assassinato registrados no Antigo Testamento. O primeiro assassinato, ele está no Gênesis, capítulo 4, versículo 8, Caim e Abel, e o último no segundo livro das Crônicas, capítulo 24, de 20 a 22. E isso está baseado na organização palestina do Antigo Testamento, que coloca o Gênesis como o livro da abertura e o segundo livro das Crônicas como o último. Então, isso dificilmente se sustenta, porque o Zacarias, que é apresentado no segundo livro das Crônicas,
É o filho do sacerdote Joiada. Não é o filho de Baraquias. O Zacarias, que é o filho de Baraquias, é o profeta do Antigo Testamento, cuja morte, aliás, não está relatada em nenhum trecho da Bíblia. Ao invés disso, Jesus ele pode estar se baseando numa tradição antiga, do mesmo modo que o martírio de Isaías não é mencionado em parte alguma da Bíblia. Mas tem uma alusão a isso no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 37, quando se fala do profeta cerrado em dois. Apenas desse trecho. Então, na verdade, uma tradição rabínica sustenta que Zacarias foi morto no templo. Mas, de qualquer modo, o cálice da iniquidade, preenchido desde o começo da história, começa a transbordar com as intenções dos fariseus de assassinar Jesus. Desde quando todo o ministério de Jesus, os fariseus o tempo inteiro estavam planejando em como poder fazer isso, né? Então, ao rejeitar o Deus Messias, a geração de Jesus atrai para si o julgamento divino que já se acumulava há muitos séculos. Aí no versículo 37, quando ele menciona como uma galinha. A Terra Santa recusou persistentemente os mensageiros de Deus. E assim como os antecessores, Jesus também foi rejeitado, ainda que ele tenha tentado proteger e reunir os fiéis. As falas de Jesus evocam Isaías, o capítulo 31 e o versículo 5, e a proteção divina sobre Jerusalém. Outros textos do Antigo Testamento também retratam Deus como uma ave, que voa para proteger a Israel, a exemplo de está registrado em Deuteronômio 30 e nos Salmos 91. Alegoricamente, a galinha é a igreja, porque constantemente chama os seus filhos jovens para que não se afastem. Então, assim como a galinha, assim como qualquer ave cuida dos seus, a igreja também regenera os fiéis através do batismo. Olha só que importante, que legal. Então, assim como a ave cuida dos seus, a igreja regenera os seus fiéis através do batismo. Daí a grande importância do batismo. Os alimenta através das pregações e os ama com um carinho maternal. Jerusalém. Jerusalém era a cidade de Davi, a cidade de Deus, e por isso mesmo era a cidade do povo, todos os filhos de Deus. Então, aqui do versículo 37 ao 39, termina o grande confronto de Jesus com a cidade e tudo o que se esconde por baixo dela. E o panorama é muito sombrio. A cidade ela não vai se converter e sabemos, né, vai cometer o crime supremo. Vai prender, vai condenar, vai torturar e vai assassinar aquele que a libertaria das ilusões que criam a prisão e a morte de todo um povo. Então, Jesus ele se compara com uma galinha choca. Ele quis reunir os pintinhos no calor e na proteção das suas asas, mas o povo não aceitou. Espera aí, o povo ou todos aqueles que impedem o povo de abrir os olhos e enxergar a sua libertação para a vida? Estamos falando aqui dos nossos sujeitos desse capítulo, os fariseus, os doutores da lei. Então, não é o povo que não aceitou, ou seja, será que foi o povo ou aqueles que impediam o povo de abrir os olhos? Aqueles que queriam maquiar tudo para poder
prender, condenar, torturar e assassinar o Messias. E qual que é o futuro, então, dessa cidade? Aí Jesus deixa claro. De que forma? Continuando de forma bem dura. Daqui em diante, vocês não me verão mais, até que digam, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Lembra, são as mesmas palavras que o povo disse quando Jesus entrou em Jerusalém. E o que significam? Significam que Jesus e o seu projeto são a salvação para a cidade e todo o povo que vivia nela. Na cidade estão concentrados o poder econômico, o poder político, ideológico e o poder religioso. E na mão desses poderes é que está o destino do povo. Então, eles vão conduzir o povo à escravidão e à morte, ou vão conduzir à liberdade e à vida? Tudo depende. A cidade, ela poderá reconhecer em Jesus um homem que é fiel ao projeto de Deus, levando o povo à vida. Eles podiam, ou não. E aí, versículo 38, Jesus termina falando que vossa casa ficará deserta. A cidade e o templo de Jerusalém são abandonadas por Deus para serem julgadas, conforme está escrito em Jeremias 12, conforme está escrito em Daniel 9. Jesus, o Deus encarnado, simbolicamente, ele decreta isso quando ele vai para o Monte das Oliveiras. Então, a saída de Jesus do templo recorda a visão de Ezequiel no Antigo Testamento. Ele testemunhou a glória de Deus deixando o templo de Salomão e indo parar no Monte das Oliveiras, que ficava no lado leste da cidade. Isso está em Ezequiel, capítulo 10, versículo 18, e o capítulo 11, versículo 23. O afastamento de Deus, ele foi logo seguido pela primeira destruição do templo. E a primeira destruição foi quando? Em 586 a.C. Não daquela ainda que ocorreu 70 anos depois. E eu falei para vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora nós iremos, mais uma vez, para as nossas pequenas salas, para continuar a reflexão sobre esse trecho do Evangelho. Sempre lembrando que agora o foco deve mudar, não faremos a simples interpretação do texto bíblico, mas traremos para as nossas vidas. O que esse texto significa para mim hoje? O que ele me interpela? O que ele me questiona? O que ele me propõe? E depois, então, que resposta eu quero dar a Deus sobre esse trecho do Evangelho que nós acabamos de ouvir. Então, durante 30 minutos e, posteriormente, retornaremos a essa sala principal. Até já.